Entende-se do primeiro parágrafo do texto que tanto a ficção quanto a simulação são apenas fontes de prazer. Então aqui, a banca Sebrasp normalmente ela cobra, né, o julgamento de certo e errado, mas aqui nós temos alternativas. E aí, cá para nós, já facilita bastante. Porque quando você tem o julgamento de certo e errado, você tem que ser bem pontual ali na interpretação. Aqui, você já parte para a eliminação de alternativas. E aí, volta a fazer aquilo que normalmente você pratica em outras bancas. Eliminação de alternativa. Então, olha só. É correto, então, a gente entender do texto que tanto a ficção quanto a simulação são apenas fontes de prazer? Ora, o que o texto falou para a gente? Além de ser fonte de prazer, a ficção permite ao leitor aprender com a experiência ficcional. Então, a ficção é uma fonte de prazer. Depois, ele vai falar sobre a simulação, simulador de voo e tudo mais. Então, na realidade, quando ele fala de fonte de prazer, é a ficção, é a leitura de uma boa ficção, é você ouvir uma boa história, tá legal? E não a simulação, tá legal? Beleza, então, fonte de prazer é basicamente de ficção e não da simulação. Ao tratar de simulação, não falou de fonte de prazer. A letra B. Então, tanto a ficção quanto a simulação possibilitam aprendizados aplicáveis na realidade. Possibilitam aprendizados aplicáveis na realidade. Veja só, ele fala assim pra gente, ó, além de ser fonte de prazer, a ficção permite ao leitor aprender com a experiência ficcional. Então, a gente aprende com aquela experiência ficcional e a gente pode aplicar isso no dia a dia. Ok. Então, quanto à ficção, ok. A simulação é usada, por exemplo, para se aprender a pilotar um avião. Você também aprende por meio da simulação. Pois é útil passar um tempo em um simulador de voo. Apesar de ser essencial a prática em um avião real, na maior parte do tempo não acontece muita coisa no ar. Então você pode variar as experiências, né? E aí você tem um tempo reduzido para isso. Já no ambiente seguro de um simulador, é possível enfrentar as mais diversas experiências e ensaiar como responder a situações críticas. E as habilidades aprendidas são transferidas ao pilotar um avião. Então você pode, num simulador, colocar várias situações perigosas, coisa que, graças a Deus, no voo normal, isso não acontece. Tá legal? Da mesma forma, quando nos envolvemos nas tramas da ficção, o que aprendemos é transferido para nossas interações cotidianas. É exatamente essa a ideia. A simulação, você também aprende muito e aí você transfere isso para aquilo que é aplicado no seu dia a dia, na sua tarefa, né? É essa a ideia que ele falou aqui. As habilidades aprendidas da simulação são transferidas ao pilotar um avião. Então, essa é a relação da simulação. E, logicamente, na ficção já colocou para a gente e só reforçou aqui no finalzinho. Então, realmente, alternativa B de bola, realmente, tanto a ficção quanto a simulação, elas possibilitam aprendizados aplicáveis na realidade. Gostei da B. Mas vamos lá. Alternativa C. Elas garantem experiências seguras na realidade? Bom, a ideia não é garantir. O simulador, ele garante uma experiência que você vai aplicar na realidade. E essa experiência ela é mais segura. Né? Você não vai ficar aplicando várias técnicas durante o voo. Você vai fazer isso ao longo do simulador, pegando várias situações ali para treinamento. Mas durante o voo, não. Só se o bicho pegar mesmo. Então, o que garante uma experiência segura é a simulação, não a ficção. Então, não é dos dois. Então, fica fora. Proporcionam experiências concretas. Bom, aqui nesse caso, elas proporcionam as experiências concretas. É isso que se quer dizer aí na ficção? Não. Nem sempre vai ser uma experiência concreta, aquilo que você vê, que você consolida numa ficção. Concorda comigo? Na simulação aqui, como ele colocou do voo, tudo bem, a gente entender que isso vai gerar uma experiência concreta, mas na ficção nem sempre. E o texto não traz essa informação, correto? Então fica fora também. Depende do interesse do indivíduo. Cara, depende do interesse do indivíduo. Isso aí não tem nenhuma relação com o texto. O texto fala alguma coisa sobre depender do interesse do indivíduo. A ficção é lógico que ela vai depender do interesse do indivíduo. Para eu poder ler um livro, né? Para assistir a um filme, vai depender do meu interesse. A simulação também. Mas o texto traz essa informação? Não, Terror.
Então você nota que o texto traz para a gente que a ficção e a simulação possibilitam aprendizados aplicáveis na realidade. É ela a correta.